Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, Investidor em Foco no ar. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho. Estamos quase chegando ao 8º mês do ano. Passou voando para você? Os dias se arrastaram? É sobre essas diferentes percepções de tempo que eu vou falar hoje com a professora Paula Sauer, economista, especialista em finanças comportamentais, que topou nosso convite de vir aqui compartilhar muito conhecimento durante as férias do Martim no quadro Qual o Plano, Professora? Olá, professora, seja bem-vinda aqui ao Investidor em Foco, tudo bem? Oi, Laura, tudo bem? Tudo bem, gente? Muito bom estar aqui de novo com vocês, viu? Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Olha, eu já dei um spoiler na abertura aqui do episódio de que a gente vai falar sobre as distorções nas percepções de tempo. Você pode explicar um pouco melhor esses conceitos para a gente, professora? Porque eu acho que é uma coisa que a gente experimenta muito no nosso dia a dia, mas não pensa muito sobre isso, né? Exato. Eu acho que uma das coisas mais gostosas de estudar as finanças comportamentais é exatamente isso, porque a gente acaba estudando coisas que a gente vive e não para pensar. Então, a gente está falando o tempo todo do nosso dia a dia, né? Então, se eu vou pegar um assunto muito técnico e tal, às vezes foge da nossa realidade, mas quando a gente lida com as finanças comportamentais, a gente está lidando com o nosso dia a dia e como a gente reage aos estímulos do dia a dia. E aí, quando a gente fala do tempo, eu tenho certeza que, claro, que todo mundo já sentiu isso que a gente vai conversar agora, né? Então, tem épocas do ano, vamos pensar férias, a gente tem a sensação de que o tempo nas férias, ele voa, né? O tempo, cara, não tá, né? O tempo voa, a gente nem sente quando veja, né? Semana que vem já vão começar as aulas. E, por um outro lado, se a gente está numa situação delicada, vamos imaginar quem está seguindo à risca o isolamento social, ou que está de bode, terminou com o namorado, sabe assim? Que você está triste, nossa, o dia se arrasta, aquilo não acaba. Quando você está fazendo uma coisa que você não está curtindo, ou que tem alguma atividade desprazerosa, parece que a velocidade do tempo muda. E olha que máximo, que barato que é isso, né? Porque se a gente for parar para olhar, o tempo ele funciona igual para todo mundo. Mas as emoções vão influenciar a nossa percepção do tempo. Eu achei assim, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, uau! Porque é uma coisa que a gente vive o tempo todo, né? Eu tenho certeza que você, o Pedro, todo mundo que está aqui ouvindo, já teve essa sensação de que eu não queria que esse dia acabasse nunca, ou pelo contrário, né? Dá meia-noite, mas não dá 6 horas, aquele dia que a gente está doido para vir embora para casa, né? Quando a gente estava ainda no presencial, eu lembro de eu sentir isso. Gente, sexta-feira o dia não anda, né? A gente cheio de planos para o final de semana e ter a sensação de que o relógio está ali se arrastando. É verdade, então, a gente tem essas diferentes percepções mesmo, professora. E nesse contexto tão delicado da pandemia que a gente atravessa desde março do ano passado, em diferentes estágios, né, de preocupação e muitas pessoas experimentando o luto, a tristeza, esse momento, ele de certa forma agravou essas distorções de percepção de tempo? Eu acho que, na verdade, Laura, ele não é que ele tenha agravado, mas ele evidenciou uma coisa que a gente não parava para pensar. Eu acho que, de uma maneira geral, essa coisa do isolamento social fez com que a gente se colocasse numa posição mais introspectiva. Então, eu olho mais para mim, eu olho mais para o meu sentimento, eu olho mais para minhas emoções,
eu acabo tendo uma visão mais cuidadosa de como eu funciono, sabe? Então, o que a gente passava batido ou que não tinha nem tempo para pensar, de repente, com o isolamento social, com a pandemia, com o próprio luto, né? Então, o luto, ele fez com que a gente visse de forma muito mais clara a questão da finitude. Então, para a gente, a finitude estava relacionada a ficar velhinho ou ficar, né, muito doente, era uma coisa que a gente não gostava de pensar, a gente evitava pensar, né? E agora, com a pandemia, o luto ele está presente no nosso dia a dia o tempo todo. E o luto não é só quando a gente pensa na finitude da vida, mas na finitude da vida que a gente tinha também, né? Então, a gente tinha uma rotina que mudou, a gente tinha uma convivência que mudou, a maneira com que a gente trabalha, com que a gente estuda, com que a gente namora, né? Com que a gente participa de festas de aniversário, tudo isso mudou. Então, essa percepção de que a maneira que a gente vive, eu preciso valorizar isso, né? Eu preciso cuidar da minha vida, viver mais intensamente, eu não posso deixar as coisas para amanhã, para depois de amanhã, depois eu vejo, depois eu faço. A gente acabou tomando isso como assim, cara, eu preciso fazer, porque eu não sei se eu estou aqui amanhã. E é exatamente nesse sentido que ele muda as questões de investimentos também. Pois né? eu ia te perguntar isso, professora, qual seria a conexão de todo esse contexto que você está explicando com o tempo e o jeito das pessoas investirem ou consumirem, por exemplo? Assim, para quem trabalha com investimento, a galera, qualquer uma pessoa que trabalha atendendo gente, se você for oferecer qualquer investimento, e você falar assim, olha, se você colocar aqui por 30 meses, 24 meses, não, olha, pelo amor de Deus, eu posso precisar desse recurso a qualquer momento. Todo mundo já ouviu isso antes. Todo mundo que trabalha com gente, né, e que vai fazer uma oferta de investimento mais longo, né? Então, às vezes, aquele investidor, ele não quer o risco da volatilidade, né, da oscilação, né, dos preços, e, bom, não tem mágica, né? Então, ou eu coloco um pouquinho mais de risco, né, de preço na carteira, ou eu tiro a liquidez. Não tem, né, não tem muito o que fazer para a gente buscar uma rentabilidade um pouquinho melhor. E aí, na hora que você fala para o cliente que, não, então tudo bem, se a oscilação de preços te incomoda, vai te tirar o sono, então isso não é para você. Mas, então, a gente tem uma alternativa aqui, que é tirar um pouco da liquidez, eu consigo um produto com uma taxa mais atraente, um percentual maior e tudo mais. A gente sente que as pessoas, normalmente, ficam um pouco apreensivas com essa questão da não liquidez, né? Eu posso precisar do recurso a qualquer momento. Só que agora, nesse estágio que a gente está vivendo do isolamento social, somado ao luto, né? Esse grande impacto do luto, né? Ele mexe com a gente emocionalmente de uma forma muito importante. Com certeza. As pessoas falam assim, não. Você olha, você fala assim, não, cara, eu acho que ele vai topar uma carteira mais longa, porque ele está agora num cenário de isolamento, ele não pode viajar, o câmbio não está favorável para a gente. Então, me parece uma melhor alternativa, uma carteira mais alongada, com uma taxa melhor, né? Então, eu remunero ele melhor pelo prazo que esse dinheiro fica, né, investido. E as pessoas, elas reagem isso de uma forma como se a gente estivesse, sabe, sendo mais agressivo ainda. Porque para elas é assim, eu já estou preso, eu já estou angustiado, eu já estou vivendo uma situação ruim. Assim que abrir a fronteira, assim que acabar a pandemia, assim que eu for vacinado, eu vou usar esse dinheiro, eu vou fazer, eu vou viajar, eu vou comprar. Essa percepção de urgência, ela mudou com a pandemia,
com o luto e com o isolamento social. É como se as pessoas se sentissem, de certa forma, represadas, professora, Exatamente. e de que logo depois... Você pode dar um exemplo concreto? Assim, seria alguém que está adiando, por exemplo, você já falou da viagem, mas também é o caso de compras ou Sim. reformas na casa? Como é que você vê isso? Tem uma outra expressão que não é comum no nosso dia a dia, mas que ilustra muito bem isso que a gente está vivendo. Essa represa, né? Essa mola encolhida aí. Esse termo é o revenge spending, né? Então, é compra por vingança. Tem um exemplo, não é de agora, não é da pandemia, e a gente pensou que isso fosse acontecer no cenário pós-pandemia, na hora que começasse a abrir o comércio, a gente imaginou que fosse acontecer isso com a gente. Lembra no ano passado que a gente ficou mesmo em casa, fechado, isolado, o comércio foi obrigado a fechar, né? As lojas, os serviços, todos eles foram obrigados a fechar, né? A gente só ficou funcionando, teoricamente, os serviços essenciais, e deu aquela sensação para o comerciante, para a economia de uma maneira geral, que quando abrisse o mercado, né, que quando o shopping abrisse, que quando as lojas voltassem a funcionar, que ia bombar, que as pessoas iam comprar assim desmedidamente, como que você falou, essa represa, essa mola encolhida. A minha vontade está ali, agora que eu posso, eu vou comprar um monte. Isso aconteceu na China, quando o comércio exterior abriu, né? A China passou muitos anos, né, trabalhando com comércio interno, e quando as primeiras lojas internacionais chegaram à China, as pessoas faziam fila na porta da loja para comprar, porque elas iam ter acesso a alguma coisa que elas não tinham normalmente. Então, foi o revenge spending. Então, imaginou que aqui a gente fosse ter um cenário parecido com esse também, na hora que abrir o comércio, que abrir o shopping, agora tudo bem, você pode voltar aí ao shopping. E não foi o que a gente viu. E aí entra de novo o papel da emoção, né? Então, por mais que eu me sinta mola encolhida, por mais que eu passei, né, um tempão sem comprar, sem gastar, sem fazer, sem viajar e tudo mais, existe uma outra emoção que é super poderosa, que é o medo, que travou esse comportamento de explosão do consumo. Então, até as pessoas que não perderam a renda ou que não perderam o emprego, elas, por medo que isso possa acontecer, elas gastaram dinheiro de maneira mais comedida. Então, olha que interessante que a gente está falando, que é o impacto das emoções na nossa tomada de decisão. Seja agindo, né? Seja diretamente, né? Então, o medo faz com que eu viva mais, que eu gaste mais, ou, por outro lado, ele pode fazer com que eu haja de maneira muito mais comedida. Então, por medo de morrer, por medo de não conseguir fazer, a gente vê as pessoas pedindo um prazo cada vez menor da carteira de investimento. Então, essa decisão ela está inundada, totalmente encharcada de emoções. Né? Professor, desculpa, continua. Eu já estou preso, eu já estou sufocado. Então, logo que eu puder, eu vou gastar, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou viver. E, por outro lado, né, a gente vai ver pessoas que, por conta da emoção também, não, por medo de se eu perder o emprego, e se eu não tiver renda, e se acontecer alguma coisa, então eu não gasto dinheiro. Olha só. Então, dependendo do nosso perfil em relação ao tempo, né, eu acho que eu comentei com vocês, hoje está saindo também uma coluna no jornal Cityware, e eu coloquei um testezinho ali, que é do professor Philip Zimbardo, que ele tem um livro falando sobre o paradoxo do tempo. É incrível. Bacana. O que tem nesse teste, professora? Esse teste ele vai mostrar qual é a nossa orientação em relação ao tempo.
Então, eu posso ser uma pessoa que eu tomo minhas decisões baseadas no presente, eu sou orientada para o presente, né? Então, eu concentro os fatores concretos, né? Eu lido com o que está ali na minha frente, com preto no branco, pode ser dessa forma. Tem aquela pessoa que ela é autoindulgente, ela é brincalhona, ela gosta do imediato, né? Então, essa história da carteira, né, mais curta, né? O longo prazo ficando mais curto. Eu quero sentir o prazer agora, eu quero viver agora, eu não sei como vai ser amanhã, eu quero viver agora. E aí a gente vai ter outras cenas também, né? Então, tem o sujeito que é o fatalista atual, elas são orientadas para o presente, mas por padrão, então ela segue uma coisa de família, né? Então, minha família sempre fez assim, eu acabo sempre fazendo igual. E vai ter pessoas que são orientadas para o futuro, né? Então, ela fica o tempo todo preocupada com o futuro, ela guarda dinheiro, ela faz previdência, ela cuida da aposentadoria, e ela vive num padrão de vida abaixo do que ela poderia, porque ela acha sempre que, né, ela pode precisar, que no futuro pode acontecer alguma coisa e tal. Então, ela vive no presente uma situação de culpa, ela não gasta dinheiro, ela vive abaixo do padrão de vida dela. E tem o outro sujeito que ele é orientado para o passado, seja esse passado bom ou ruim, né? E ele vai orientar as decisões dele também. Então, o passado que era bom, no meu tempo, quando eu era mais novo, na minha juventude. Uhum. E tem aquele sujeito que vai falar, não, meu passado foi horrível, minha infância foi horrível. Então, olha só, que 10, né? Você pensar como a gente relaciona as emoções, a nossa percepção de tempo, que é única, né? Então, eu estou falando aqui com vocês, e pode ter gente que deve estar assim, que podcast 10, que legal, tal, não quero que acabe nunca, passaria o dia inteiro ouvindo isso. E pode ter aquele outro que fala assim, gente, mas ela fala mais do que a moça do Yakult. Então, né, o tempo é o mesmo e a percepção de cada um é diferente. Basta fazer exercício físico, né, professora? Assim, eu acho que o maior exemplo é quem aqui já teve a experiência de fazer uma prancha para o abdômen. Para o abdômen é um negócio que, de verdade, ali, cada segundo é um século, né? Não, vamos no outro exemplo que nem todo mundo está na academia ainda, né? Nem todo mundo voltou. Laura, pensa, a professora dá 4 horas de aula no Zoom. Gente, eu sofro, porque essas 4 horas de aula no Zoom, parece que eu estou dando 8 horas de aula. O que a gente na sala nem via o tempo passar, de repente no Zoom a gente fala, gente, como é possível fazer alguém ficar sentado? Eu tenho que hipnotizar a pessoa, encantar, tem que ser mágica para fazer uma pessoa ficar sentada 4 horas na frente do computador olhando eu falar. É um super desafio mesmo, né, professora? E aí é isso, né? Eu achei super bacana esse tema, né? Porque ele vai falar, e às vezes o gerente, né, o gestor, né, o sujeito lá está fazendo pick-up de ativos para colocar na carteira do cliente, e ele precisa ter essa noção de que a percepção do tempo para eles é diferente. Então, perfeito. Né, o gestor, o gerente, o consultor de investimentos, os especialistas em investimentos, né? Ou as pessoas que fazem esse acompanhamento. Eles vão ter uma visão profissional do tempo, né? Eles têm ali uma questão, eles olham para aquela carteira de uma forma ótima, né? Buscando ali uma coisa satisfatória. Ele olha e fala, não, esse tempo é o ideal para esse ativo, nesse tempo a rentabilidade esperada é melhor e tudo mais, mas muitas vezes eles colocam também a sua percepção do que é melhor. Nessa hora, a gente tem que tirar o foco do cliente e olhar para o foco do cliente. E só aí a gente vai entender qual é a percepção do tempo que ele tem e qual é a emoção que está tomando conta dele naquele momento.
Pode falar? É verdade, é verdade. Não, eu ia perguntar justamente assim, quem está nos escutando, que tenha se identificado com algumas dessas emoções que você descreveu aqui, ou enfim, de como está se sentindo em relação às próprias finanças, se quer estourar esse represamento, né, que a gente comentou, ou não, está bastante cabreira, os investidores e investidoras. A gente tem falado muito aqui no podcast, os convidados que vêm e etc., sobre o poder da consistência e do longo prazo nos investimentos. E eu queria que a gente, caminhando aqui para o fim do podcast, que você pudesse falar um pouquinho disso, assim, como essas pessoas agora, cientes de que elas estão experimentando muitas emoções, podem usar isso a seu próprio favor quando pensar nos investimentos. Eu acho, Laura, que é bem isso que você falou. Você já falou, você já entregou aí qual é o que vai ajudar. É o autoconhecimento. A partir do momento que eu estou ciente de que eu sou movida por essas emoções e que essas emoções vão influenciar a minha tomada de decisão, que essas emoções podem mudar a maneira com que eu olho para esse investimento, talvez aquilo já facilite. Bom, então, então vamos imaginar aquela pessoa que está, né, super aflita, angustiada, se sentindo agoniada dentro de casa. E a gente vê, se a gente perguntar para o pessoal aí que está ouvindo a gente, né, na maioria das vezes, aquele cliente que fala, vou precisar do recurso a qualquer momento, não coloca no longo prazo, esse longo prazo ele foi ficando cada vez mais curto, e agora na pandemia é isso também, né? Quando a gente fala de curto, médio e longo prazo, cada um tem uma visão do que é curto, médio e longo prazo. Você pode perguntar para alguém que vai te dizer que longo prazo é o quê, professora? 6 meses? Quanto mais jovem for a pessoa, esse longo prazo é mais curto, tá bom? Se você perguntar para uma criança, o longo prazo para a criança é o dia seguinte, é amanhã? Eu tenho que dormir quantas noites para chegar o dia da festa, o dia do aniversário? É verdade, eles perguntam isso, né? Não é? Eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos e eles fazem essa pergunta, exatamente. Quantos dias eu tenho que dormir? Né? Quantas vezes eu tenho que dormir? Eles, coitadinhos, acham até que se dormir de tarde já contou um dia, né? Porque ele já dormiu. Para o adolescente, o longo prazo é o final de semana. E quanto maior, né, mais tempo de vida você tem, você começa a ter uma percepção de longo prazo, de que esse longo prazo pode ser maior do que eu estava imaginando. Então, vamos imaginar que quando a gente falava em previdência privada, as pessoas, na maioria dos casos, colocavam, vou me aposentar com quantos anos? 60, 65 anos. E hoje um sujeito com 60, 65 anos, ele está bombando de trabalhar. E ele sabe que ele vai viver até os 90, 100 anos. Essa garotada, a juventude agora, vai viver tranquilamente até os 100 anos. Então, o longo prazo, ele aumentou. E a gente está lidando com os investimentos, com os recursos que vão manter a gente sustentado financeiramente, olhando para um prazo cada vez mais curto. Então, esse que é o paradoxo do tempo, né? Então... Olha, professora, acho que esse é um ótimo gancho para a gente encerrar esse papo que passou muito rápido para mim. Aqui, para te dizer, não foi uma prancha, tá, de academia, foi, na verdade, um papo bem bom. Eu estava aqui com o meu café na mesa também e foi ótimo. Eu espero que quem esteja nos escutando também pare para pensar nisso e consiga pensar, né, na vida financeira dessa forma que você sugeriu, com autoconhecimento, que é também o que a gente fala aqui em outros quadros do Investidor em Foco. Olha, Laura, lá na coluna eu coloquei o teste, e a gente até comentou isso antes, que o teste aparece em inglês e pode dar um pouco um bode, né? Uma preguiça de responder ele em inglês. Mas no próprio navegador você pode colocar para responder para português, né? E o teste é uma delícia de fazer. E o mais gostoso é que ele tem uma resposta, né? Acho que todo mundo gosta de fazer teste quando tem uma descrição ali. E eu acho que vai ser muito bacana, não só para autoconhecimento, mas para quando você
estiver na frente do cliente, você ter aquela percepção que fala, nossa, talvez hoje ele esteja orientado para o presente, ou ele olha muito para o passado, ou ele só pensa no futuro, é muito legal. Ou você mesmo, que é cliente, possa ter essa visão sobre a sua percepção de tempo, né? Então, a gente vai deixar o link, conforme você sugeriu, professora, na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Legal. Deixa da coluna, porque na coluna acho que tem meio que um resumo do que a gente falou hoje, e tem o teste. E quem abrir vai ter acesso aos dois. E eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo tema, né? Mas verdade. Estamos aí. Quando vocês quiserem, me chama, estou aqui de novo e vou adorar falar. Vocês já viram que a pessoa fala mais do que a moça do Yakult, né? Estamos aí. Tá bem, professora, muito obrigada e obrigada a todos que nos acompanharam nessa manhã e até a próxima. Tchau, tchau. Até, queridos. Tchau, tchau. Um beijo. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.